Olá meninas, tudo bem com vocês? Aqui me fala é a Bárbara Teixeira, eu sou diaconisa da comunidade Plena Adoração e nós estamos aqui conectadas no canal Conecta Mulher. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, que toda semana você vai receber uma palavra, uma parte de um estudo que nós estamos fazendo em Romanos. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre Romanos, o 3, do 1 ao 20, que fala sobre o povo judeu, que fala assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Isso é uma pergunta. Muitas sobre todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Olha só, Então assim, Deus ele tinha uma promessa, ele fez uma promessa, ele trouxe a revelação a um povo. E esse povo era um povo judeu, a qual muitos se perderam no meio do caminho, não conseguiram viver o que o Senhor tinha planejado. Então pecaram, foram atrás de outros deuses, outras coisas, E Paulo, ele traz aqui que não adiantava, você ser um povo separado, circuncidado, que isso não estava trazendo para eles o que o Senhor tinha preparado. Só que Deus não mudou por causa disso. Deus ele continuou o mesmo. O que ele prometeu, ele realizou. O povo que não seguia os mandamentos, não seguiam o que o Senhor tinha planejado. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem segundo está escrito, para serem justificados nas tuas palavras e venham a vencer quando forem julgados, Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar sua ira? Falo como homem. Isso é Paulo falando. Porque se Deus se comportasse igual ao povo, como seria? Eu acho assim que a gente precisa meditar muito nisso. Pensou se Deus se comparasse ao homem? Não teria sentido nenhum, Porque ele é soberano, ele faz tudo conforme a vontade dele. E aqui ele fala sobre isso. E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosos afirmam, que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens. A condenação destes é justa? Então, assim, corromperam a palavra do Senhor. Fizeram de forma diferente do que tinha planejado, do que Deus tinha planejado. Deus tinha um propósito naquele povo. E eles se corromperam. E eles traziam como lá, dessa forma, então o que vai acontecer? E não, Deus ele não mudou, ele continuou da mesma forma. O que acontecia era que as consequências do pecado do povo estavam sobre eles. Então eles ficavam mentindo, caluniando, falando coisas que não eram verdadeiras. E Paulo ele veio e quebrou isso. Ele fala assim, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Então assim, o Senhor ele olhou e ele viu que não havia nenhum justo, ele viu que todos ali tinham pecado. Então não tinha mais separação de povos, circuncidado ou incircuncidado, judeu ou não judeu. Não existia mais uma separação, não era mais um povo eleito, era o povo, onde eles se misturaram, Eles começaram a praticar as mesmas coisas, a acreditar em outros deuses. E isso trouxe uma condenação, Todos que extraviaram a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Então é assim, é uma luta diária, É uma luta diária. A garganta desse povo era sepulcro aberto. Olha só como que Paulo traz isso no versículo 13. Com a língua urdem enganos, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheio de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria.
Desconhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Então isso entristeceu os judeus. Os judeus, eles não eram mais um povo separado, né? Sabemos que tudo o que é lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se calem toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Então assim, chegou num ponto que tudo que eles faziam era práticas práticas ruins, práticas do pecado. Então assim, Paulo, ele trouxe essa revelação. Ele falou assim, não tem mais separação. Então por esse motivo Deus enviou o teu filho, para que houvesse uma redenção, porque não tinha mais uma separação de bons ou ruins, não tinha mais uma separação de quem pecou e quem não pecou. Todos eram pecadores, não tinha um justo na terra. Deus, ele olhou e ele viu que não havia um justo, né? Então realmente foi a necessidade. Deus, ele enviou o teu filho por isso, para que houvesse a redenção desse povo, houvesse a nossa redenção, houvesse a graça do Senhor. Então foi isso que aconteceu. Por isso que Jesus, ele veio e caminhou no nosso meio. Por isso que foi necessário que ele estivesse conosco. Amém, queridas? Então assim, essa é a revelação desse estudo, né? Do versículo 3, do 1 ao 20, né? Que o Senhor, ele venha realmente trabalhar no teu coração e saber que não importa o que você tem feito, né? Não importa o que tem acontecido, há redenção para a tua vida, há redenção para a minha vida, há redenção de Deus para nós. Amém? Deus abençoe. Tenha um excelente dia, uma excelente semana na presença do Senhor.